Eu vou falar o que eu aprendi, o que eu fiz pra conseguir melhorar um pouco da minha comunicação. Mas eu consegui muito lendo, cara. Lendo livro, a minha escola tinha a biblioteca, né? Então eu pegava o livro e lia. Então, às vezes eu via alguns jornalistas e eu tentava fazer igual, tentava falar igual. Então eu entrevistava em casa, eu fazia entrevista em casa. Então eu pensava o que ia falar e começava a conversar com a parede. Então eu fui treinando mesmo, lendo, vendo alguns vídeos de alguns jornalistas. A galera, quando eu fazia rádio, eu via, por exemplo, o Danilo Gentili. Eu via muito ele. Sim. Mesmo que seja um pouco de stand-up, algum humor, eu via ele fazendo as perguntas, como que ele desenrolava e tal. Então era vendo vídeo. Você modelou muita gente, você pegou muita gente como inspiração e começou a modelar eles. Exatamente. Legal. Aí eu mudei pra minha personalidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, estamos numa mesa de um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas. E você também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que ouça essa história também e vai ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Estamos com um cara super especial aqui, um convidado super especial. Ele tem 15 anos de idade, ele é um ano mais novo que eu só. Ele já é apresentador de TV e de streaming da rede Show TV, dono de mais de 30 portais de notícias e hoje ele vai mostrar pra você como a comunicação pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu já falei bastante nas minhas redes sociais, até por aqui também, a importância da comunicação. E hoje você vai ver também que essa história se repetiu na vida de mais um jovem. Então falando aqui do Victor Hash. Como é que você tá, mano? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Já primeiramente quero agradecer o convite. Tô muito feliz, né? A gente conheceu o Expo Empreendedor. Aham. E, poxa, vi que você é um cara muito legal, muito gente boa. Tamo E junto, tem uma então. história muito legal, né, mano? Muito Obrigado, a gente não se conheceu nessa Expo, tá? A gente se conheceu na Expo do ano passado. Faz um tempinho já, ele me entrevistou, a gente conversou, tudo, bateu um papo muito da hora. E agora os papéis se inverteram, ele me entrevistou 2 vezes, agora quem tá entrevistando ele sou eu. É, tá rendendo, né? Porque agora é um podcast. Né? É lógico, vai render, vai ter bastante conteúdo, tá? Então não perde esse episódio, fica até o final. Vai ter muita história legal aqui pra gente contar. Vitão, eu te apresentei um pouquinho aqui, mas conta pro pessoal quem você é, de onde você saiu e como que esse rolê todo de comunicação, de show, essa história toda de onde você realmente começou a fazer barulho nas redes sociais, começou. Conta aí pro pessoal. Então, eu sou Victor Hashes, como você disse, tenho 15 anos, sou apresentador, sou repórter, tenho a minha streaming que se chama Rede Show TV. E por sinal, a stream é muito legal, porque ela passa desenho, passa filme, série. A gente tá com um projeto novo agora pra passar futebol. Que legal. Só que mostrar a realidade, né? Eu queria mostrar a várzea, né? Algo diferente que a galera não mostra muito, né? Ainda mais numa streaming, né? Que é algo novo. E aí eu tô no mundo dos eventos, né? Eu faço a cobertura, tenho o meu programa, que se chama Showtime na TV. E o meu programa passa na minha streaming, então eu vou nos eventos que acontecem em São Paulo, entrevisto alguns jovens, celebridades, já tive a oportunidade de conhecer alguns, entrevistei o Pablo Marçal também, Aham. na Expo Empreendedor, que me abriu muitas portas, mas eu comecei mesmo com 9 anos de idade. Então tem uma história Começou longa muito aí. cedo. Eu comecei sendo cantando e dançando, né? Cantando e Como dançando assim? Michael Jackson. Ah, Né? Eu tinha que 3 história é anos. essa? Desde os 3 anos de idade eu comecei, né? Minha mãe mostrou pra me aquietar em casa, né? Aham. Meu pai falou assim, ó, liga a TV aí, que tiver passando, assiste se ele quieto, mano. Porque, meu Deus do céu, em casa, numa chuva, mano, trancado, não tinha o que fazer, né? Então, é bagunça, né, cara? Em casa, criança. Lógico. E aí meu E pai tá- mostrou Ah. o filme do Michael, né? O Moonwalker. Aham. E aí, mano, eu fiquei apaixonado pelo filme, cara. Não conseguia parar de assistir. E repete. E aí eu comecei a dançar em casa, né? Comecei a dançar e eu pedi pra minha mãe me levar no show do Michael. Eu nasci em 2009, né? Então, Aham. o Michael já tinha partido, né? Nasci em agosto. Infelizmente. E eu falei, mãe, me leva no show do Michael e tal. Ela falou, não dá, porque o Michael faleceu. Aí, mano, eu comecei a chorar. E aí Tadinho. é a hora ruim, né? É a hora que o filho chora, a mãe não vê. Mas aí ela falou assim, ela ouviu na rádio o show do Rodrigo Teaser. Que é o E- maior cover do Michael Jackson que existe. Existe, exatamente. E eu acompanhei a trajetória do show todo, né? Porque eu peguei bem no comecinho, né, do show, né? Sim, Quando sim. ele tava transformando, enfim, era o show de Zizit, né? Então, eu fui no show, e aí o primeiro show que eu fui do Rodrigo, eu não acreditei, cara. Falei, não é possível que o Rodrigo é o Michael ali. Porque, você já foi no show dele? Já, Ele eu já sobe naquele consegui um. elevador no começo, É absurdo, a pirotecnia. performance dele é muito louca. Nossa, é muito louco, mano. E aí eu falei, não, mas tá mentindo pra mim. E eu não assisti nada do primeiro show porque eu passei mal, né? Eu não Como consegui, assim? cara, eu acho que foi nervosismo, alguma coisa assim, eu não lembro muito, né? Então é o que elas me contam mesmo, assim.
E aí eu passei mal, não consegui assistir o show. Uhum. Aí ela falou assim, não, eu vou te levar mais em um. E aí, no primeiro show já tinha o figurino do Michael, né? Minha prima, ela fez o figurino pra mim dos Multicriminal, lembro até hoje. Eu tava com um All-Star no pé, mano, tinha... Foi inventado, tecnicamente. Então, Sim, assim, sim. eu fui de fã mesmo, né? Bem bebezinho, criancinha. E aí eu fui em mais shows, e aí eu fui fazendo figurino. Aí eu falei assim, cara, e se eu começar a dançar? Fazer vídeo dançando, show dançando. Aí eu comecei a fazer aula de dança, alguns eventos, né, me chamavam pra abrir shows, por exemplo. Aham. Aí tem o Festival do Chocolate, E vocês já estavam com quantos anos nessa época? acho uns 5 anos, 5, 6 anos, né? Acho que 5, 6 anos. Caraca. Aí tem o Festival do Chocolate, que eu sou de Ribeirão Pires, né? Sim, sim. Aí teve esse festival. É um festival que, meu, passa, tipo, 8 mil pessoas, assim, numa noite, né, num show em lugar aberto. Enorme. Enorme, e com grandes artistas. E aí, por acaso, eu conheci o prefeito da minha cidade, né, que naquele tempo era o Gabriel Roncon e o Kiko. E aí eles me conheceram, viram que eu tava de Michael no evento. E aí eu conheci a Thaís Mello também, que aliás um beijo pra ela. Ela tinha um programa, era apresentadora. E ela falou assim, vem fazer o programa comigo. Eu ia de Michael, mano. Então tem uns cortes meus lá no Instagram. E eu ia de Michael, mano, no meio da feira, assim. Eu queria ir em todo lugar, eu queria ir vestido de Michael. Então eu ia no mercado, eu ia de Michael. Ia na loja, eu ia de Michael. Eu O só maior usava fã isso. do Michael Jackson. Mano, eu fazia a peruca do Michael, né? Que era aquele que tinha o cabelo enrolado. Aham. Eu botava a fita aqui pra Igual isolante. do Rodrigo também. É, Aham. e eu botava a fita isolante na cabeça e ficava aqui, ó. Enrolava ela. Então eu usava a imaginação mesmo. Aí eu fui fazendo os figurinos e ia nos lugares. E aí o Gabriel, eu chamava ele até de tiozão, porque alguns artistas eu era também fã, né? Eu escutava, assim, Sim, né? sim. Então ele falou assim, ó, falar que você é meu sobrinho e entra comigo pra você ver os artistas. E aí eu gostava muito do Paralamas do Sucesso. E aí ele me abriu as portas e falou assim, ó, vai lá conhecer, tira uma foto. Que da Eu hora. era muito fã mano. também. O Rodrigo tem, né, a versão dele lá, que é Sim. do Paralamas do Sucesso, que ele cantou. Aí eu virei fã. Aí ele teve mais alguns shows à noite, né, nos outros dias, outros finais de semana. Aí teve um show do Lucas Luco. Só que ele chegou atrasado. Aí ele lembrou de mim na hora e falou assim, ó, abre o show lá. Nossa! Ele jogou... Quantas mil pessoas tinha lá? Tinha umas 9 mil pessoas, cara. Uau! 9 mil pessoas. E ele falou assim, ó, você tem que segurar o público que tá lá. Porque senão eles vão embora, vão dispersar, vão falar que o cara não veio. Aí o que faz? Aí ele falou assim, não, vai lá e, mano, Olha a desenrola. bronca que você tomou nas costas. Minha mãe, não, pelo amor de Deus, tem 9 mil pessoas aí, e agora? Eu falei, não, vamos, né? Aí vamos, né? É que aqui naquele tempo eu acho que eu não tinha muita noção, cara. Era 9 mil pessoas, cara. E eu coloquei uma música assim, que não era tão conhecida do Michael, nem era tão. Era mais pra dançar mesmo, né? Como Sim, não cantava ainda, então era pra dançar. Cara, eu coloquei a música lá e a galera gostou, mano. A galera gostou, Que da hora. consegui segurar. E na hora que eu ia embora pra assistir o show, né? Sim. Normal. O Lucas Luco chegou. Ele falou assim, não, eu quero ver o menininho que tava lá no palco. Aí, cheguei lá na hora, vi ele, aquele nervosinho, já comecei a tremer. E aí, ele falou, cara, você segurou meu público, muito obrigado, agradeço. Me deu um perfume dele. Também, eu cantei, não, eu dancei com o Dilcinho, que ele é cantor de pagode também. Sim, sim. Aí ele me chamou, ele me viu, né, no show do Lucas Luco, falou, não, vem aqui, vamos dançar junto comigo. E a banda dele tocando, assim, é Billie Jean. Tem um vídeo no YouTube também, eu soltava lá alguns. E, meu, foi muito mágico isso. Você dançou Billie Jean junto com ele? Dancei, cara, dancei, ele me abriu as portas. Que demais isso. Cara, foi assim, né? Depois desse show, depois de uns dias, o presidente da rádio Pérola da Serra da minha cidade, Aham. ele falou assim, cara, vi o seu trabalho, que tal você contar isso pra galera? Você começar a falar isso pra galera. Uhum. Eu falei, Aí você também já tava com 5 anos ainda? não, já tinha uns 8, 9. Tá. Aham. E aí, ele falou assim, que tal você contar isso pra galera? Tipo, fala, vai nos eventos, mostra, faz cobertura. Fala do seu trabalho, fala Ixi, quem você é. Aham. Isso. E conta um pouquinho dessa experiência lá no Festival de Chocolate. Eu falei, beleza, contei. Aí eu criei um programa chamado Retro Kids. Que tá aí até hoje. Que tá aí até hoje. Hoje ele é um portal de notícias. Hoje ele não é mais um programa. É que talvez eu volte com o programa na rádio, aí tem que voltar com o Retro Kids. Lógico, pô. E aí eu contava a minha história e colocava música antiga. Uhum. Então eu ia no flashback. E aí gostava de flashback, né? Botava as músicas antigas, Cyndi Lauper, Ahá, enfim. Michael Jackson. Michael Jackson, lógico, né? Não pode aham, faltar. aham. E aí eu soltava lá e contava a minha história. E às vezes parecia até repetido, assim, porque eu falava a mesma coisa, né? E aí eu fui no flashback. Falei assim, ó, dança aí. Aí teve um concurso também de quem dançava melhor e tal.
dancei Michael Jackson, aí não teve pra ninguém, né? O pai é bom. Meu, mas a sua roupa era real muito parecida, cara. Era muito igual. Tinha até os esparadrapos no dedo Esparadrapo. aqui. É, mano. Era muito louco, mano. Tava fazia- muito igual. E a minha ideia não era, tipo assim, trabalhar com isso, né? Era só pra curtir mesmo. Ia no Sim. show do Rodrigo e falar, ele dançava, trocou de roupa, trocou de música, eu também trocava junto. A minha ideia era essa, cara, era essa. Não era nada pra fazer show, pra fazer Você participação não em TV, via nada. Você só tava indo lá pra se divertir. E acabou se tornando Isso. até um trabalho, né? Uma forma de divulgar quem você era, divulgar a tua mensagem e mostrando que você tava se divertindo com isso. Por isso que é muito importante a gente trabalhar e tá envolto naquilo que a gente ama. Porque senão acaba virando obrigação. Imagina se você não gostasse de fazer. Não, se eu não gostar de fazer, eu já tinha falado faz tempo. Então, mas assim, você sempre amou, você sempre gostou e só foi um incentivo maior, foi uma consequência maior daquilo que você já tava vivendo. Então, assim, isso que é muito gostoso, cara. Trabalhar com aquilo que ama, porque não perde o amor pelo negócio. Não perde o interesse pelo negócio. Porque muita gente hoje em dia vai começar alguma coisa, vai começar algum projeto novo e acaba indo só por conta de outras oportunidades. Ah, vai me abrir porta. Ah, mas ganha muito dinheiro. Ah, mas isso aqui vai aumentar minha visibilidade nisso, nisso e disso. Mas não gosta tanto. Aí vai subindo, vai crescendo tudo, mas a vontade vai diminuindo. E o nível de excelência, consequentemente, vai diminuindo. Então você tá nessa desde os seus 5, menos até. Menos, falo que começou com 3 anos, é porque eu comecei a gostar, né, do Michael. Aham, Então eu aham. falo que começou dali desde de criança. E muita coisa aconteceu em um curto espaço de tempo. Justamente porque você tava em muito movimento. Agora, como que foi essa história de você começar a cantar? Boa. Então, eu comecei a cantar porque eu falei assim, já tava fazendo alguns eventos, né? Dançando e tal. Eu falei, mano, preciso evoluir também, né? E eu gostava daquilo, eu gostava de fazer show, via que a galera também tava gostando e tal, não tava fazendo feio. Então eu falei, vou começar a cantar. E quando eu comecei a cantar, uma coisa, eu cantava tudo errado. Eu cantava tudo errado. Aí depois eu falei assim, não, preciso fazer um curso, preciso também aprender a cantar em inglês, né? Porque o Michael é inglês, Lógico, né? Então eu aham, também preciso aprender a cantar em inglês. Aí que foi a parte que assim, a gente gosta, mas aí às vezes a gente fala assim, tô inspirado, vou fazer. Aí você vê que você vai evoluindo aos poucos, aí vai Vai se vindo tornar, uma pressão maior. isso, vai também. Será que realmente deveria ter feito isso? Você Então. começa a pensar, mas no final sempre a conta fecha e dá certo. Exatamente. E aí eu comecei a fazer os shows, né? Já fiz show no CTN também, cantando em português, aliás. Eu cantei maico e cantei sertanejo, cara. Fiz um monte de coisa. Ô, louco. Cantei maico, cantei sertanejo, cantei várias coisas, enfim. Aí eu. Quanto comecei a tempo demorou cantar. essa preparação sua? Aprendendo a cantar inglês, aprendendo a cantar em si, assim? Cara, depois que eu comecei, a galera me convidava pra dançar. Então era uma música que eu dançava. Aí a galera começou a falar pra fazer show. Essa foi as piores partes. Porque eu tinha que fazer um repertório, né? Então eu tinha que ensaiar aquele repertório. Então eu cantava umas 5 músicas assim, demorou acho que 1 ano, vai. Pra você fazer aprender a cantar certinho. demorou 1 ano? Demorou. Porque eu tive que fazer os cursos em inglês, principalmente, né? Pra aprender. Minha prima, aliás, que fez uma figurino, me ensinou a cantar algumas músicas do Michael. Então como ela morou nos Estados Unidos, Sim. então ela falou assim, eu vou ajudar ele. Em vez de pagar um curso, ela falou, vou ensinar ele. E me ajudou muito, cara. O método dela, assim, foi Graças a Deus. incrível, mano. Em toda essa sua trajetória até aqui, por enquanto, não até aqui onde você tá com 15 anos, mas nessa parte onde você parou. Porque você teve uma exposição pra muita gente desde muito novo e muito cedo. Como que você reagiu com isso e como seus pais reagiram a isso? Cara, meus pais, eles foram assim, não, vamos segurar ele um pouquinho, porque também vai que chega uma idade e ele não quer mais, vai que é só um momento e tal. Então eles falam assim, tem muitos eventos que eles falam, não, o Victor não vai não, porque, né, vai que ele não gosta, vai que, né. Sim, sim. Depois eles foram aceitando. Depois eles, não, então vamos apoiar. Vamos lá, porque eu falava que eu ia sozinho, né, então. Assim, ou vocês me levam, Ou dá um jeito de ir. eu dou um jeito de ir. Só, então não, vamos acompanhar, vamos junto. Hoje minha mãe, ela, mano, faz tudo. Ela vai comigo, ela me grava. Eu falo que ela é minha produção, né? Então, tudo que eu precisar, cara, ela faz. Isso que é incrível. E meu pai, ele me leva. Eu falo que ele é meu motorista. Que ele vai em tudo. Ele fala assim, não, se comprar uma van um dia, eu levo. Qual o problema? Então, eles fazem tudo, eles aceitaram isso, cara. E eles me acompanham em tudo. Já aproveitando esse gancho, qual que é o significado e a importância da família pra você? Cara, eu acho que é tudo. Tanto emocional, também preparação, né? Perdão. Então, acho que é tudo. Tudo. Se eu fazer coisa escondida, cara, uma hora você fica travado, tem um vazio, sei lá. Então,
fala, mãe, ó, eu quero isso, quero fazer isso, quero seguir nesse caminho, me ajuda. E eles me aceitaram super bem, velho. É, essa transparência, né? Eu até contei e falei um pouco sobre isso na minha última palestra agora na Expo, que eu falei da importância de ter conselheiros e pessoas que possam te aconselhar, te apoiar, tudo. E o primeiro tópico que eu abordei pra ter essa sabedoria de conselheiros, tudo, porque eu fiz um paralelo com a história de Salomão. Uhum. E Salomão, ele só foi considerado como o homem mais sábio, mais rico do tempo dele, graças aos conselheiros. E eu falei lá, pra gente adquirir essa sabedoria, a gente precisa de 3 pontos, né? Da ambiência, de mentores, e o primeiro ponto que tava lá era a família. E eu sempre falei muito sobre família em todas as minhas palestras, né? Desde a minha primeira, que foi lá com 13 anos. E eu falo, cara, a família é a coisa mais importante. Na minha história, na sua também foi, porque se não tivesse a base, se não tivesse o apoio, se não tivesse o conselho, você não ia estar aqui, eu não ia estar aqui. Exatamente. A gente não ia estar conversando agora. Porque, assim, nossos pais são os nossos primeiros e maiores mentores. Porque eles já erraram muito, eles já viveram muita coisa que a gente não viveu. Uhum. Então, eles estão lá para demonstrar e mostrar o melhor caminho. E aconselhar pro melhor caminho, da visão deles onde é o melhor lugar. Então, eu, vendo de fora assim, eu acredito que, pô, a tua família, ela foi fundamental pro seu crescimento. Foi. Justamente pra você saber aonde ir, porque o show business, né, que foi onde você começou tudo isso, é um mundo, cara, muito louco. E é um mundo onde tem cada vez mais probabilidade de você se expor cada vez mais. E quanto mais novo isso, pode ser mais perigoso. Uhum. E a sua família estando lá, te aconselhando, te colocando nos lugares certos, foi a melhor coisa, cara. Sim. Então, assim, agradeça muito aos seus pais Nossa, sim. por tudo isso que você viveu e por toda a base que você tem até hoje. Sim. Porque é algo muito importante. Agora, sim, indo pra outro ponto. Você começou a fazer show. Uhum. Como é que foi a criação desses shows? Como é que foi essa vibe pra você de começar a fazer show, se apresentar em vários lugares, recorrentemente? Uhum. E depois, como que você passou disso pra apresentador? Exatamente. Então, nesse tempo dos shows, eu também fazia a rádio, né? A rádio eu não parei. O Uhum. programa Retro Kids tá acontecendo. Então, eu aproveitava esse gancho dos shows, dos eventos, e eu contava na rádio. Então, eu falava assim, gente, vocês não acreditam. Fiz um show lá, pá, foi assim, deu erro, aconteceu isso, errei nisso. E, cara, eu começava a fazer umas lives no Facebook, que, aliás, era bom, mas por tempo era ruim, porque eu fazia lá, a galera acompanhava, tipo, dava 200 views e tal, a galera comentava, pedia música, interagia comigo, Uhum. mas por conta da minha idade, né, então como eu tava me filmando, por conta da minha idade, A derrubavam. plataforma barra. Uhum. Exatamente, então eu perdi, não vou falar que eu perdi muito público, mas naquele tempo lá, sim. Então era por lá que eu mostrava meu trabalho, eu falava, ó, gente, tem um show lá no Teatro Raposo, tal dia. Então a galera acompanhava e eu ia, a galera ia. Por mais que pareça assim, difícil, a galera ia, Uhum. tá ligado? E aí eu já fiz show com banda, fiz alguns shows com banda, né? Mas, cara, a preparação foi muito louca, porque eu levava tudo, né? Tudo que eu via, assim, que o Michael fazia, eu também fazia junto. Então, Você passou muito tempo modelando e estudando ele, cara. sim. Mano, todo dia eu assistia algum vídeo dele, algum show. Tem muito show completo, aliás, aí que, por exemplo, dançar, as coreografias do Michael era muito difícil. Nossa! Então, vendo um clipe, o clipe não dá, então tinha que ver no show. E o show tem alguns detalhezinhos que não dá pra ver, né? Tem corte, Sim. tem a câmera, às vezes mostra o público, aí você vai ver a música que tá acontecendo e o público tá lá, e a câmera tá filmando o público e o artista. O que eu faço na hora? Então, o show do Rodrigo me ajudou muito nisso. Então, Ah, você conseguiu ver mais de perto, né? sim, Uhum. e eu dançava junto com o Rodrigo, né? Tipo assim, o Rodrigo tava lá no palco e eu tava no chão aqui dançando. Dançando junto com ele. Uhum. Dançando. E aí teve um show dele, aliás, acho que é bom falar isso também da parte da dança, que ele fez um show quando ele trouxe o Lavelle. Né? O Uhum. Lavelle Smith, pra quem não sabe, foi o coreógrafo do Michael, né? Nos shows de History, Sim, Dangerous, sim. até Bad, né? Quando ele começou o show solo, né? O Michael. Então o Lavelle acompanhou tudo. Só não acompanhou o This Is It, né? Mas de resto acompanhou toda a trajetória do Michael, né? Solo. E aí o Rodrigo trouxe ele pra fazer algumas danças também, ensinar a fazer coreografia. Ele fez um workshop no mesmo dia do show. E eu falei assim, mãe, Quero fazer parte quero do workshop. É pertinho do show. Tipo, a gente sai do workshop e já vai. E aí ela falou, então vamos ver, né? Como que vão fazer isso, como que dá. Deu certo, graças a Deus. Eu fiz o workshop e, cara, falei assim, não, eu vou ficar na primeira fileira. Desde já eu vou ficar na primeira fileira pra ele me ver. Queria isso, queria que ele me visse. E aí, fiquei na frente.
E aí ele saiu, eu falei, vou junto. Eu vou acompanhar o cara. E eu não sabia nada de inglês. Tipo, eu não sabia nada, nada. E aí ele me viu, me abraçou e começou a falar. Eu, aham. Ele começou a falar. E aí teve o tradutor, ele falou... Ele começou a falar que, poxa, ver a criança, né? Desde criança já dançando, se inspirando do Michael, que era um trabalho incrível. E aí eu falei, mano, eu vou no show. E aí ele tirou foto comigo, me ensinou alguns passos. Eu falei, eu queria muito aprender a dançar igual o Michael. Aí ele começou a me ensinar. Mano, foi muito louco isso, foi muito mágico pra mim. E aí eu vi o show, vi que o cara cara é diferente, sabe? Uhum. É outro nível, é outra vibe. E teve muito fã do Michael jovem também, né? Nesse dia do workshop. Sim, demais. Então eu aprendi isso e eu fiz em casa. Comecei a fazer em casa e eu brincava. Eu brincava em casa, imaginava que eu tava num show e a galera me via. Mano, eu comprava as coisas pra usar em casa. Não foi nada pra trabalho. Eu não imaginava essas coisas. Sim. Eu não imaginava que eu ia fazer show, que eu imaginava que eu ia virar Mas um você já trabalho. visualizava, pô. Isso é muito louco também. Pergunta. Eu tenho uma curiosidade imensa agora. Você sabe fazer o moonwalk, aquele negocinho que ele dá a tombada assim pra frente? Cara, eu sei. Você sabe fazer? Sei. Eu faço moonwalker, né? E esse que ele desce assim. Eu sei que é um preguinho que ele Isso. põe. É uma tábua, né? É. Ela tem uma tábua e tem um É prego. no pé. Isso. O sapato ele é em V, né? Isso. Então aqui ele tem uma entradinha. E aí na hora que ele encaixa o pé, ele já. Cê, Só que tem que ter muita força, cara. Você fez isso já em show, em coisa assim? Cara, em show não. Em show eu nunca fiz, eu tinha um medo, né? Minha mãe que me segurava em casa, né? Ela botava aqui assim, ficava segurando meu joelho e eu descia. Mas aí o Rodrigo, ele foi me mostrando os bastidores, ele via que eu ia bastante no show, então ele falou, vou mostrar pra ele como que funciona as coisas, foi me explicando. E aí, cara, é muito louco isso, cara. Eu fazia o Moonwalker, e eu aprendi a fazer o Moonwalker com o Lavelle, né? Ele que no workshop foi Ele que ensinando o mostrou. movimento. Já fiz aula também com o Christian Joseph, que também faz show do Michael, né? Uhum. E ele fez um workshop também, foi uma série, né? Ele fez várias aulas. Sim. Então ele ensinou vários passos que no show que eu fazia também me ajudou bastante, né? Uhum. Então ele fez muita aula. Ele fazia, cada aula era uma música. Então ele foi passando a coreografia da música. Então ele me ajudou bastante. Aliás, um abraço pra ele, faz tempo que eu não vejo ele. Mas, cara, eu sei fazer e descobri. Quando eu falei, Rodrigo, como que você faz isso, cara? Porque ele também faz no show, né? Então, como que Sim, você faz sim. isso? Como que você consegue, né? Não tem como, né? Na física. Pô, Não ficar de dá, lado, normal não dá. não tem como. E aí ele me mostrou também como que era no clipe, né? No clipe era um cordão, né? Ele não usava os Uhum. pregos, era uma corda que segurava e ele tinha que descer mesmo. Então, era bem diferente, né? Antigamente, mostrar assim por trás, é muito louco, mano. Aí na sua história até agora a gente consegue ver duas coisas. A importância da visualização, que você teve desde o início, por mais que você não via que poderia virar um trabalho, mas você conseguia se ver num show, conseguia se ver fazendo, por mais que poderia ser brincadeira. E é importante ter mentores. Então, quem te ajudou na dança, o Rodrigo, toda essa galera te ajudou muito pra entender como é que as coisas funcionavam e te deram direcionamento além dos seus pais. Uhum. Sim. Então isso foi muito importante. Agora, você faz isso ainda hoje, não? Não faço. Tá Ano vendo? passado eu fiz. Ano passado eu fiz. Mas é porque foi numa comunidade. Eles também foram um dos primeiros que me chamaram, né? Pra fazer alguns shows e tal. Me chamavam bastante. Dia das Crianças, principalmente, me chamavam bastante. E foi no ano passado, no Dia das Crianças. Sim. Eles falaram, eu sei que você não tá fazendo mais, mas que tal? Você Dá uma vir?" revivida aqui É. rapidinho. Aí eu falei, então vamos, né? Aí eu fui, fiz. E a galera gostou bastante. Mas hoje em dia eu não faço mais. Então, assim, antes de passar pra sua fase de jornalista, que é daqui pra frente, eu quero fechar essa parte sua como artista na dança. Em todo esse processo que você passou vivendo como Michael Mirim, quais foram as 3 coisas mais importantes que você aprendeu que você pode passar para as pessoas que estão assistindo a gente? O que eu mais aprendi? Cara, foi ter respeito, né? Eu fazia muito show, fiz show com banda. E às vezes não tinha muito público assim e tal. Mas eu aprendi a respeitar o meu trabalho, né? Depois que eu vi que aquilo lá podia se tornar um trabalho, eu falei, não, vamos fazer. O respeito. Mais duas. Mais 2 coisas que eu aprendi. Cara. O quanto isso influenciou na sua cabeça também? Cara, depois que eu entrei na comunicação, acho que foi a comunicação também. Né? Além de eu cantar, eu também falava algumas coisas, apresentava a galera, apresentava a minha banda. Então, acho que foi a comunicação e a mentalidade, né, cara? A ansiedade. Eu tive que lidar muito com isso. Uhum. Muitas Autocontrole, né? vezes. Autocontrole. Às vezes eu ia no show, começava um show e ficava assim, ó, tremendo. Eu dançando, eu ficava tremendo. Aí depois que eu tava algumas músicas, eu me soltava. Então,
A ansiedade, lidei muito com ansiedade. Foi um problema também. Que eu às vezes ficava tremendo com a perna, comia a unha, né, ruía. Então era ansiedade, eu trabalhei muito com isso. Sim, lidar muito com o emocional. E isso não é. Isso eu também passo por isso, né, nas questões de palestra. Não é a mesma coisa, óbvio, que eu não vou subir num palco pra 9 mil pessoas e vou dançar, eu só vou falar. Mas mesmo assim é desafiador pra subir num palco. Eu fazendo isso até hoje, faz 3 anos. Mas assim, cara, precisa de técnica, precisa de muito autocontrole. Pra você já não chegar lá na hora e fazer feio. Não é só sobre fazer feio, não é só sobre questão de performance em si. Mas se você deixa o nervosismo te dominar, você esquece aquilo que você tem que falar. No seu caso, você esqueceria ou não conseguiria fazer direito o que você se propôs a fazer. Exatamente. Então, se você deixa o medo, se você deixa a ansiedade, a falta de controle te dominar, você cai. Você cai. Não só em questão de apresentação, tá? Isso é em tudo. Se você vai fazer um negócio, se você tá construindo um negócio, você que é empreendedor, você que tá entrando numa sociedade, tá querendo fazer um projeto e construir um projeto novo, se você deixa esse tipo de divergência... Não, a divergência não é a palavra. Essas dificuldades externas, essas dificuldades externas entrarem e tomarem conta do seu negócio e principalmente da sua cabeça, nada mais flui. E eu queria até inverter os lados agora. Como você conseguiu lidar com isso? Né, nas palestras, porque a galera também tá focada ali em você, em aprender. Como você lidou com isso também? Ele não consegue tirar a cabeça do apresentador, né? É impressionante. Eu tô brincando, pode fazer isso mais vezes, eu gosto. Como que foi pra mim de eu poder lidar? Ó, no início foi muito ruim. Muito ruim. Porque eram as minhas primeiras. Inclusive, na minha primeira, eu quase não fiz. Porque que acontece? Tava esquematizado o horário dos palestrantes. Eu tava no evento da minha mentora. Por isso que falo da importância de ter mentores. Um beijo pra você, Kelly. Inclusive, se você tá vendo esse episódio. Mas o que acontece? Tava esquematizado lá os horários dos palestrantes. E eu ia palestrar. A Ayla Santuá, ela é ex-masterchef. Ela tava fazendo a palestra dela lá. Não sei se você conhece ela. Ela tava finalizando a palestra dela. Aí ia entrar mais um palestrante, que é o Denis. Ele era representante do TEDx aqui no Brasil, que é o maior palco de palestrantes do mundo. Ele fazia aqui no Brasil, ele era o dono. Aí em seguida dele ia ser eu. Só que assim, eu não fui anunciado em lugar nenhum. Ninguém sabia que eu ia palestrar, ninguém sabia, eu não tava em flyer, eu não tava em lugar nenhum. Essa é uma surpresa lá. E minha mãe tava também organizando a parte dos eventos, ela tava ajudando ali na organização. E eu falei, mãe, o Denis vai subir no palco, faltando uns 10 minutos pra acabar a palestra dele, uns 20, assim. Me avisa que eu vou lá pro fundo do evento e eu vou me preparar de novo. Beleza? Beleza. Aí ela tava acabando, faltava tipo 5 minutos pra ela acabar, 3 minutos pra ela acabar a palestra. Aí chega a minha mentora do meu lado e fala assim, você é o próximo. Aí eu falo, o quê? O quê? Mas nunca que eu vou subir. Eu não vou subir. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê as pessoas? Eu não vou. Eu falo, não vou subir, porque não era meu horário, eu não vou. E eu tive uma crise de pânico. Eu falei, não vou. Eu não me preparei ainda. Tipo, eu tinha feito um longo processo de preparo antes. Eu passei alguns meses estudando. Porque, assim, a base da minha palestra era falar do Coronel Sanders, do Walt Disney. E eu estudei muito sobre comunicação. Eu recebi esse convite com 12 anos pra palestrar. Eu fui palestrar no início dos meus 13. Então eu fiquei desde o convite até eu fazer 13 anos e subir no palco estudando sobre comunicação. Então eu li o livro do TED Talks, eu estudei a história tanto do Walt Disney quanto do Coronel Sanders e fui fazendo a mentoria com a Kelly pra eu poder melhorar minhas habilidades, performance, etc. Então assim, preparo eu tinha. Só que eu tava nervoso demais. E eu podia esquecer tudo e fazer muito feio. E aí faz esquecer. Isso é... Aí o Denis me puxou, né? O que representava o TEDx, ele chegou em mim, me puxou e falou: calma. Ele foi me controlar. Aí ele me tranquilizou, fez eu ficar mais calmo, me passou técnica pra eu poder ficar mais calmo, que é a técnica de respiração, que eu uso ela até hoje. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, eu tô mais calmo agora, graças a Deus, eu vou conseguir subir. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Como que você faz pra não ficar nervoso subir nos palcos? Aí ele me respondeu assim: isso não existe. É impossível você subir num palco e não ficar nervoso. A partir do momento que você subir no palco e não ficar nervoso, para. Porque não faz mais sentido de você continuar. Virou comum pra você. Então, assim, o máximo que eu posso fazer pra você
é te passar técnica pra você se tranquilizar e uma mentalidade pra você ficar mais calmo. Mas tirar o nervosismo de você é impossível. Aí eu falei, legal. Vou viver assim agora, beleza. Ótimo. Vou viver nervoso. Mas eu consegui subir, fiz a minha primeira palestra e nível técnico foi uma bosta. Foi muito ruim. Por quê? Porque eu não consegui olhar pra ninguém. Eu passei a minha palestra inteira olhando pra parede, lá no fundo. Tava todo mundo aqui e eu tava lá. Aí eu não consegui olhar pra ninguém, que eu tava muito nervoso. Teve aqui, tipo, não era com telão de LED, era com projetor. E o projetor, ele tava do meu lado. Só que assim, eu não tinha slide. Só que teve um momento que eu olhei pra cá. Eu fiquei olhando pro projetor. Só que eu não conseguia voltar. Então eu fiquei uns 5 minutos da palestra conversando aqui, ó. Aí eu tava aqui, assim, conversando, eu tava falando e ninguém tava me vendo. Aí teve uma outra parte onde eu tinha que... Duas, né? Uma que eu tava falando e eu esqueci o que eu tinha que falar. E ficou um silêncio mortal na palestra e dentro de mim. Aí eu soltei um... É complicado, né? E todo mundo começou a rir. E eu não tava entendendo porque todo mundo tinha começado a rir. Aparentemente, no meio da palestra, fez sentido. Mas pra mim não, eu só tinha esquecido. E nessa minha primeira palestra eu já tinha uma dinâmica pra fazer. Eu tinha que puxar o celular que tava no meu bolso e chamar alguns jovens pro palco. E aí a Kelly subia, a gente ia fazer um bate-papo, tudo. Cadê que a mão entrava no bolso? Cadê que a mão entrava no bolso? Não entrava. Aí quando entrou, não saía. Aí demorei 5 anos pra puxar os nomes. Aí que lascou mesmo. Não dá. Aí eu consegui falar, beleza. E o último ponto é que o microfone não parava quieto no palco. Por quê? Porque eu não parava quieto, eu ficava vindo de um lado pro outro, e isso é sinal de nervosismo, e minha mão não parava de tremer o tempo inteiro. Por isso que eu digo que ao nível técnico, a minha palestra foi muito ruim. Mas assim que eu desci, eu tirei 2 lições. Muitas pessoas vieram falar comigo falando que a minha história era inspiradora e que eu já tinha me tornado referência pra ir mostrar pra filho, pra sobrinho, nananã. Fiquei muito feliz com isso e eu dei um significado diferente pra palestra. Porque assim, apesar de ter sido um nível técnico ruim, que eu não ter feito algo lindo pras pessoas, era a minha primeira. E eu fiquei muito animado. Eu falei, eu quero mais. Eu quero fazer mais. Eu entendi que esse é meu chamado e que eu posso sim atingir a vida de várias outras pessoas através disso. Então, nas minhas primeiras, foi muito ruim. Inclusive, na segunda palestra, depois dessa, eu caí. Eu tive a pior palestra da minha vida. Porque aconteceu uma coisa que no livro, inclusive, eu conto que acabou meio que sendo uma confiança exacerbada. Eu deixei de treinar o tanto que eu deveria. E na hora, eu esqueci toda a minha palestra. Eu tinha isso aqui pra falar. Eu lembrava disso e disso. No final. Só. O meio, que era o desenvolvimento, eu tinha esquecido. E era visível que no meio da palestra eu tava tentando fazer coisa pra ganhar tempo, pra ver se eu lembrava. E eu não lembrava, eu esqueci. E isso serviu como uma lição pra mim. De eu não cometer esses erros de novo. Contanto que eu aprendi. E 2 palestras depois eu fui convidado pra fazer uma palestra lá em Curitiba pra 1000 pessoas. E eu fiz uma palestra ótima. A melhor palestra da minha vida até então. Então assim, até esses desafios, tanto na minha vida quanto na sua, serviram de lições pra que a gente possa fazer algo cada vez melhor. Sim. Então, mas respondendo a sua pergunta, foi muito louco. Foi muito louco. Hoje em dia, eu sei lidar com essa questão de nervosismo muito bem. Eu aprendi muitas técnicas pra poder controlar o nervosismo, pra poder controlar tudo. E ter uma performance melhor. Eu tenho meio que uma rotininha antes de subir no palco. Se você quiser depois, eu falo pra você como é que eu faço. Não só pra controlar o nervosismo, mas pra ter mais energia, tudo. Tem uns negócios loucos pra fazer. Mas, graças a Deus, hoje eu descobri que tem técnica pra isso, né? Então, não é só, tipo, vai com medo mesmo, sobe no palco e é nóis. Não, tem coisa, calma, dá pra você se controlar. Voltando pra você agora, Vitão.
como é que foi pra você assumir e fazer essa transição sua de artista pra repórter? Eu sei que você já era algo que você tava mais tranquilo, mas muito mais nessa parte de meio que deixar esse seu outro lado e passar a focar 100% só nessa parte sua de comunicação como repórter e entrevistador. Então, teve alguns eventos, né, que eu comecei a ir em São Paulo. E aí, às vezes eu ia lá dançar, só que aí eu falei assim, já que eu tenho o meu programa na rádio, já que eu tenho o Retro Kids, eu também vou começar a fazer entrevista com a galera lá. Além de eu fazer o show, eu vou lá, faço entrevista, às vezes, com o organizador. Vestido de Michael ainda? Vestido de Michael. Ah, legal. Tudo de Michael, cara. Eu usava roupa do Michael pra tudo. E aí eu fazia as entrevistas, né? Mano, eu falava muito mal também. Eu falava tudo mal. Falei, como que você tá hoje? E o evento, como que vai? Falava essas coisas, tipo assim. E a galera gostava, né? Porque eu era criança, então a galera, de boa, o moleque é menininho, tudo bem. E aí depois que eu fui crescendo, que eu falei, não dá mais pra ficar fazendo isso não, cara. Ficar fazendo coisa Tá errada. feio já. Tá feio, é. Hoje eu faço a pergunta-chave e aí o cara fala muita coisa e já faço, opa, e for sobre isso, eu vou fazer a pergunta disso. Tal. Então já vai melhorando, vai estudando, tem os macetes, Então, aquele tempo eu fazia tudo errado. E aí eu fui fazendo shows e fui parando os shows, né? E aí eu ia nos eventos, fazia entrevista e eu falava, ixi, eu não tô fazendo mais show. E aí eu comecei a gostar de fazer as entrevistas. Eu não achava ruim. Mas, pô, a galera tava me acompanhando mais nisso. E eu gostava de fazer isso, fazer as entrevistas, eu gostava. Aí eu comecei a convidar a galera que eu entrevistava pra ir na rádio. Então eu já convidei o prefeito pra ir, já convidei o vereador, artista, tudo pra ir na rádio. E aí a galera fazia entrevista, era 1 hora, né? 1 hora ao vivo eu fazia. Então era papum. Aliás, eu queria saber dessas técnicas suas aí, porque naquele tempo eu ficava nervoso e ia. Na hora eu te falo depois. E aí eu fazia a entrevista, oi pessoal, eu tô aqui, é tudo tremendo. E tá tudo no YouTube. Então, tipo, a galera consegue ver Que bom que você não apagou isso. Então, tá eu tudo ia no te YouTube. perguntar isso. Tá, a galera que quiser ver minha evolução, tá lá. E eu fiz a entrevista com o Rodrigo, só que aí foi algo diferente. Foi a minha primeira vez que eu fiz online. Então não foi online, né? Eu fiz pra telefone, né? Então, a galera lá ligava, tipo assim, tinha um estúdio, né? E aí eu ficava numa sala, aí tinha um estúdio fora, que a galera ficava controlando as coisas. Sim. Então, eu ficava nessa área, né? Nessa sala que eu ficava controlando as coisas. Só que depois que eu fui fazer as entrevistas com a galera, com o pessoal lá dentro da rádio, eu tive que ficar nessa sala tipo assim, de podcast. Aí eu fiz a entrevista com o Rodrigo, só que pelo telefone. Então, tipo assim, ele tava aqui na casa dele falando, cantando. Às vezes eu pedi pra ele fazer uma palhinha, ele cantando. E eu aqui, só ouvindo pela caixa de som. E eu tinha um problema que às vezes eu tinha que olhar pra câmera e eu tava olhando pra caixa de som falando com ele. Então eu ficava aqui, Rodrigo, como que você começou a fazer os shows? Tá olhando pra caixa de som. Por quê? Então eu tinha esse problema também, que acho que também era ansiedade. Pode ser, mas tá tudo bem. Ainda mais com o Rodrigo, né? Que, poxa. Uma grande inspiração pra você também. Exatamente, me abriu muitas portas. O que foi a produção? Doido. Então foi... Isso é muito louco. Que bom que você não apagou esses materiais, porque é bom de você até visitar isso e do pessoal ver. Cara, e às vezes eu vejo e não acho ruim, mano. Tipo, mas não é pra achar, cara. Nossa, tô com vergonha de ver isso. Eu acho da hora, mano. É legal pra caramba. Legal. Eu racho de rir, mano, porque eu fazia show e cantava tudo. He was mine. E era uma voz tão fininha, cara, que não dá, mano. Mas isso que acho da hora, acho gostoso de ver também. É bom. Vai que um dia eu volto também, né? Aí eu, poxa, com certeza. Tenho história pra contar. Mas é bom demais. Eu queria ter os materiais que eu fiz antes. Eu tenho pouquíssimos vídeos dessa minha primeira palestra. Eu acho que se você dá uma fuçada eu consigo achar. Mas é legal da gente... Pô, daqui a alguns anos você vai estar com... a gente puxa um pouco mais pra frente. Você já com 20, 18 anos, pá. Você olha pra trás, vê essa sua evolução, é muito bom. E outras pessoas poderem ver isso também é muito bom. Sim. Porque muita gente pode achar vergonhoso. Que bom que não é o seu caso. Nem o meu. Por mais que dê um pouquinho de vergonha, mas... muita gente no seu lugar não faria o que você faz. O que eu digo isso? Você contou aqui, né? Cara, eu ia pros eventos, eu ia fazer entrevista, eu chegava nas pessoas mesmo não sabendo o que falar, mesmo não sabendo o que dizer, mesmo não sabendo nem como dizer direito, mas eu ia lá e perguntava, eu ia lá e me fazia visível, porque quem não é visto não é lembrado. Então, lógico, tinha a questão da sua barreira, da sua idade, que quebrava as barreiras. Mas muita gente, mesmo com a sua idade ou não teria a coragem de fazer isso que você faz. E aquilo que você fez... Então, de chegar nas pessoas mesmo, perguntar como é que foi, e isso foi uma forma de você melhorar a sua comunicação na prática. Não necessariamente tendo um curso ou tendo estudado bastante, mas realmente você olhou, viu, e isso foi algo muito da hora também que você fez.
você teve essa sua questão de ir lá, vou fazer mesmo, beleza. Passou um tempo, você amadureceu, olhou para teve a vontade de olhar, analisar aquilo que você fez tempos atrás e falar, cara, preciso melhorar. Eu vou buscar melhorar quais são os pontos negativos, positivos e o que eu preciso fazer daqui pra frente pra melhorar as minhas entrevistas e fazer perguntas melhores. Isso foi muito bom. Então, ó, aprenda com seus próprios erros. Exatamente. E, aliás, nessa Expo foi maluco também, porque eu fiquei muito na sala VIP, né? Então, assim, a gente tinha uns parceiros que eu conhecia, mas alguns não. E aí, na sala VIP, acho que você viu um pouquinho, né? Que teve uns stands, teve comida, teve uns brindezinhos que eles davam também. Sim. Aí eu falei, vou fazer entrevista com eles também. Só que a parte que é diferente das minhas entrevistas que eu faço normalmente, quer dizer, eu tô no evento, vejo um cara da hora de entrevistar, eu pergunto pra ele, ele só fala e não mostra nada. E aí eu tive que fazer entrevista e mostrar pra galera o que a pessoa tava expondo ali, né? Sim. E aí foi muito louco também, porque eu fiz no primeiro dia e falei, não dá não, tá muito ruim isso aí. E aí no outro dia eu fui, fiz de novo, melhorei e, cara, é olhar pro passado, mano. Tudo que a gente faz é pro aprender passado. com seus próprios erros. Igual no show, mano. No show você falou que você fica olhando pro fundo. Eu falo assim, não, apaga a luz da plateia, senão não dá pra ver. E eu me preocupava muito com a plateia, mano. Eu falava, vixe, será que tem gente? Será que não tem? Será que, meu... E mesmo que às vezes tinha pouco, eu comecei a fazer show com banda. E, por exemplo, eu fiz meu primeiro show com banda no Teatro Raposo. Então acho que foram 2 shows que eu fiz. E não teve muita gente. Só que, meu, pra 150 pessoas lá, tem 150 lugares, mano, é muita gente. Sim. E não foi tanta gente assim, mas foi um público que gostou do show. Então, pra mim, isso que era importante. E você sempre entregando o seu melhor. Exatamente. Só que o show com banda também fazia esquecer muita coisa, mano. Igual você falou, fazer as palestras. Então, mano, me esquecia... Do nada, assim, eu esquecia a dança. Ou eu dançava na hora errada e depois era, tipo assim... Muitas vezes eu dançava Billie Jean e tinha que fazer um walker na hora. Eu fazia errado, tipo, fazia na hora errada. Falei, putz, e agora? O que eu faço? Volta e faz de novo. Fez um reverse e, mano, continua. Eu tinha esse medo da galera me julgar e tal. E, mano, nunca aconteceu isso. E a galera sempre me incentivava, igual você disse. A galera vinha falar comigo. Exatamente. Eu tinha uns pensamentos desses também. Pô, e se eu falar uma coisa que é lá na frente, eu conto no início? Ou se é pra eu estar fazendo isso e na verdade eu tô fazendo aquilo, e se eu esquecer, nananã. Todo mundo sempre me falou a mesma coisa. Ninguém sabe aquilo que você tem que falar. No seu caso, ninguém sabe a coreografia que você montou. Então, se você fez errado, se você esqueceu alguma coisa, foi errado pra você. Só você sabe disso. Ninguém mais sabe. Mas é. Então, e lógico, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo nesse tipo de coisa, a gente consegue improvisar. No bom sentido. Então, assim, pô, eu esqueci de falar isso, mas como é algo que eu vivo, tá tudo bem. É só continuar e falar justamente sobre isso. Eu não vou esquecer de algo que eu não vivo. Eu não vou esquecer de falar de algo que não é verdade, né? E no seu caso também. E, Vitor, como que foi pra você começar aí nesses eventos de marketing digital tipo a Expo? A sua primeira foi no ano passado, mas como que foi pra você realmente assumir essa skin sua de repórter e empreendedor também? Cara, então, a Expo me abriu muitas portas, né? Eu entrevistei o Pablo Marçal, e aí foi onde que eu tive que... onde que eu me senti jornalista mesmo, porque alguns jornalistas falam assim, mete as caras, vai lá. Eles falam assim, não, às vezes dá pra esperar um pouquinho, né? Dá pra... Poxa, eu fiz entrevista com o Pablo Marçal, eu falei, não, mãe, dá pra esperar um pouquinho. Eu entrevistei ele 2 vezes, aliás, eu vou até contar essa história que foi muito boa. Eu entrevistei ele 2 vezes. Conta, como é que foi? Não, mentira, eu entrevistei ele 3 vezes, Ô, só louco! que uma não funcionou. E aí, foi na hora que ele chegou na Expo, não sei se Eu lembro. Tinha muita gente, Era um mar de gente em volta dele. Só que eu comecei a gritar, eu tipo, parecia aquela multidão e eu tava aqui assim, ó, ô Pablo, vai entrevista comigo. E aí ele parou e ele falou comigo, ele falou, não, vem aqui e fala comigo. Só que minha mãe, ela tava muito longe, tipo, ela que me grava. Então ela tava muito longe. E ela tava aqui assim, ó, comigo, com a câmera aqui e eu falando. Só que como era muita gente, o meu microfone é com fio. Então a galera tava empurrando e tava puxando e eu tava assim, ô Pablo, eu falei da eleição. Falei, quais são os projetos pros jovens e tal. E aí, a cara puxou e toda hora que ele tava falando, ele tava aqui assim, ó. Eu tava aqui, ele falando. E aí eu fui ver, mas fui ver, não funcionou. O áudio falei, não agora foi. Pronto, agora já era, o que eu faço? Cagou a entrevista, não sei se eu vou ter mais uma chance, e aí? E aí já era, acabou. E aí, eu acabei descobrindo que ele ia estar lá na sala VIP e que ia atender a imprensa. Eu descobri isso com algumas pessoas que estavam entrevistando lá também. Sim. Falei, poxa, ótimo. Fui Tem correndo minha pra segunda lá. chance. Eu fui correndo pra lá. Só que antes eu também entrei lá na sala que tava fazendo a palestra. Não podia, né? Eu fui lá no meio.
Gravei, eu falei, não, eu tô filmando ele. Falei, não, eu tô filmando o Pablo lá, vou filmar, comecei a filmar. E aí eu fui lá pra sala VIP, esperei. E aí eu pensei que ele ia fazer individual com todo mundo, né? Só que não. Foi todo mundo lá. Foi tipo uma coletiva. Só que tava todo mundo desorganizado. Aham. Então a galera tava passando da mesa, tava indo lá falar com ele solo e tal. Falei, também vou. Só que eu passei por baixo da mesa. Então eu passei por baixo da mesa e ele tava tipo aqui, a mesa aqui, eu passei, dei de cara com ele. Ah, Nossa, dei de cara com ele. Eu já falei. Eu falei de novo, a mesma pergunta. Né? Quais são os projetos pros jovens, né? Se né, entrar pra prefeito e tal. E aí ele falou e não funcionou o microfone de novo. não é possível. Só que, não funcionou. E eu tava aqui, nossa, eu gravei, pá. E o câmera que tava comigo, que tava ajudando a gente também, não gravou. Tipo, ele não gravou. Gravou uma pessoa que, tipo, era aleatória. Ela tava do lado, assim, e tava aqui, ó. Gravando pra eu gravar. Eu falei, nossa, graças a Deus que ele gravou. Só que, como que eu ia usar isso na minha stream? Na TV, né? Eu não tinha minha stream. Então, como que eu ia usar isso na TV? Eu tinha um programa na Rede TV. Uhum. Eu falei, como que eu vou usar isso agora? Não tem como. Eu acho que foi na mesma semana que teve o da Love Funk. Acho que foi na mesma semana. Teve um evento da Love Funk. E era uma audição, né? Estavam chamando alguns MCs, né? Que eles foram abrir oportunidade, né? Pra alguns MCs sim. pra poder gravar a sua música, enfim. E falaram assim, ó, vem aqui fazer a cobertura, ó, mostra como que é, né, realmente, uma audição. E aí falaram assim, ó, o Pablo Marçal vai vir pra descobrir como que é, né, essa audição, como que funciona. Eu falei, nossa, é agora. Agora precisa funcionar. Porque se não funcionar o microfone, mano, tô lascado. Foi na mesma semana, tá? Então foi pouquíssimo tempo. Foi pouquíssimo tempo. Então ele tava fazendo como que fala? A campanha A dele das campanha. eleições, aham. Exatamente. Então ele foi lá também pra fazer a campanha dele, né? Aham. Aí ele foi. Aí quando ele chegou, ele tava no corredor, eu já puxei aqui e falei, faz o M. Cara, mas foi meus primeiros haters eu recebi. Que aí a galera foi, nossa, agora imprensa tem lado. Eu falei, não. Eu falei, putz, agora lascou. E a galera comentando lá, nossa, eu entrevistei com o Pablo Marçal, tal. Eu, mano, o que tem? É o Pablo Marçal, entendeu? Exato. Eu quero saber a tua opinião. E aí eu entrevistei ele, aquele nervosismo também, né? Eu acho que você já falou com ele, né? Acho que fez uma palestra juntos, né? Que teve aquele evento. E eu falando com ele aqui, ó, com a perna tremendo, balançando. E dá pra ver, se dá um zoom aqui na minha mão, tava aqui assim. Ele falando. Aí ele falou assim, ó, fala que eu sou o próximo prefeito de São Paulo. E sem querer eu falei, futuro. Nossa, pra quê que eu falei? Aí todo mundo, próximo. Nossa, já bateu aquele nervosismo, eu esqueci as perguntas. Esqueci. Nossa. Aí eu fiz de novo a mesma pergunta pra ele. Eu falei, não podia fazer a mesma pergunta. Eu acho que eu ia fazer umas 4 perguntas pra ele, eu fiz 2 só, porque foi o que eu consegui, né? Mas não tem problema. Não tem problema, tive que fazer. E aí eu fiz foi alguns eventos de empreendedor que eu fiz, foi poucos, né? Uhum. Então eu vou mais pra eventos que tem celebridade, né? Sim. Então, alguns eventos que a gente tem parceria também, aí eles falam assim, ó, tem mais um evento que vocês são parceiro. Vem e faz a cobertura. Como que é ter esse contato próximo com a galera que é celebridade? Cara, é muito louco. Eu já fiz tanto evento com a galera do funk, quanto a galera mais certinha, casamento e tal. Porque a galera do funk é mais animada, é mais bagunçado, né? Então, eu já fiz alguns eventos com alguns grandes artistas, que eu também sou fã, né? Eu falar assim, sou fã. Sim. Então, mano, é nervosismo. Depois que eu fui aprendendo a ter mais calma, né? Sim. Eu nunca usei uma técnica, eu pensava que era outra pessoa. Eu fazia entrevista pensando que era outro cara, outra pessoa, mas... Porque é uma pessoa, então pra mim... Até em evento, tem muita gente que, pô, vou pegar um exemplo aqui, nas palestras do Marçal. Só de fazer uma pergunta pra ele, as pessoas têm muito nervosismo de pegar o microfone, levantar a mão e fazer uma pergunta pra ele rapidinho. Então imagina ter uma entrevista com esse tipo de gente. Por isso que eu perguntei. Porque, cara, pra muita gente é difícil. Pra mim, no início, era muito difícil. Só de fazer isso que eu falei, de levantar a mão, fazer uma pergunta. Eu não levantaria a mão, não. Nossa, não era muito louco. E hoje, eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de receber esse tipo de gente aqui comigo na mesa. Então, essa questão do nervosismo, inclusive, foi graças a esse tipo de pergunta, foi graças a esse tipo de coisas, de se colocar visível, de se fazer em movimento, que eu e você, a gente tá aqui hoje. Então, assim, as pessoas que têm muito medo, muita vergonha, não conseguiriam fazer. Como foi, inclusive, então já aproveitando esse gancho, como é que foi pra você conseguir se desprender o máximo que você conseguiu desse medo, dessa vergonha, pra poder chegar do lado das pessoas e conseguir fazer essas perguntas, conseguir fazer entrevista e ter até essa técnica, vamos dizer assim, de não, mano, é outra pessoa, tá tudo bem, só deixa eu fazer as minhas perguntas aqui. Então, eu faço sempre 3 perguntas, né? Eu tenho tipo um padrão, que eu faço algumas perguntas, tipo 3 perguntas. Então é mais de boa. Mas, cara, foi muito difícil.
Aí, mas eu lembrava da rádio, né? Eu falava, poxa, eu fazia entrevista com a galera na rádio. Eu fiz com o prefeito na rádio. Então, cara, eu consigo. Uhum. Eu vou conseguir. Então, eu meti as caras. Então, eu falava, vamos fazer entrevista. E eram 3 perguntas, só que era, pra mim, era as 3 perguntas. Uhum. Demorava muito. E não era tão difícil. Só que tem muitos artistas que eu entrevistei e eles desenrolam o assunto. Eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Que já entrevistei gente que eu... Então, cara, como tá pra você tá aqui na Expo, por exemplo? Como tá pra você tá aqui na Expo? Ah, tá muito bom. Nossa, O evento é legal, a feira toda hora. toda hora é... Mano, isso dá uma raiva. E aí aumenta a ansiedade, porque você tem que aumentar as perguntas também, né? Pra dar tempo. Porque eu tenho agora a minha streaming e meu programa ele dura 30 minutos. Uhum. Então eu faço o máximo de entrevista, só que também tem que ter uns minutos da entrevista, né? Pra galera também poder ver, poder postar na internet, né? Sim, Cada sim. entrevista. E a galera não, e o cara não fala, e o cara não fala. Então, mano, eu fui aprendendo, cara. Então, Como é que você lida com essa galera que não desenrola tanto? eu não consigo. Tipo assim, tô entrevistando o cara. Aí eu já começo a fazer cara. Mano, eu já não consigo. Fala. E o cara não fala. Mas aí eu fui aprendendo, eu fui fazendo mais perguntas. Então eu faço uma pergunta, tipo, chave e o cara vai falando da história dele. Então eu Você faço pega isso. alguma coisa no meio e vai adicionando ali até dar o tempo que você precisa, né? Exato. Tipo assim, ó. Galera que eu não conheço muito, às vezes tem gente que eu não conheço, que eu preciso fazer entrevista. Sim. Então, por exemplo, esse cara aqui tá no bar, por exemplo. Faz uma entrevista com ele tem uma empresa, faz, a galera só fala, faz. Então eu faço, chamo o cara, por exemplo, o nome dele é Marcelo. Ô, Marcelo, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Ele fala, e aí conforme ele fala, ó, fiz show, montei meu bar num tal evento. Já pergunto desse evento. Como é que pra foi o ele. evento? Como é que foi pra você montar? Aham. Exato, a visibilidade. Eu vou perguntando, eu vou fazendo várias perguntas. Pra não ficar algo também... É que eu faço em toda pergunta, tipo, toda Sim. entrevista eu falo a mesma A coisa. mesma coisa. Aham. Então, eu faço isso também, foi muito difícil. Foi muito difícil. E Vitão, agora para as pessoas que querem melhorar a comunicação e usar ela para um bem maior, assim como você. Hoje você, além de trabalhar nessa parte toda das redes, na TV, você também faz e cria seus conteúdos e posta até algumas coisas das suas entrevistas, as coisas que você tá fazendo em movimento nas suas redes sociais. Como que as pessoas conseguem usar a comunicação para chegar nos lugares que você já conseguiu chegar? Como que as pessoas conseguem melhorar a comunicação delas a partir do seu ponto de vista de um jornalista, basicamente também, né? Um entrevistador de 15 anos de idade? Eu vou falar o que eu aprendi, o que eu fiz pra conseguir melhorar um pouco da minha comunicação, que ainda não é muito boa, né? Minha Fechou. dicção ainda não é lá aquelas coisas. Mas eu consegui muito lendo, cara. Lendo livro, a minha escola tinha a biblioteca, né? Então eu pegava o livro e lia. Então, às vezes eu via alguns jornalistas e eu tentava fazer igual, tentava falar igual. Então eu entrevistava em casa, eu fazia entrevista em casa. Então eu pensava o que ia falar e começava a conversar com a parede. Uhum. Então eu ia lá, fazia entrevista com a parede. Então eu fui treinando mesmo, lendo, vendo alguns vídeos de alguns jornalistas. A galera, quando eu fazia rádio, eu via, por exemplo, o Danilo Gentili. Eu via muito ele. Sim. Mesmo que seja um pouco de stand-up, algum humor, eu via ele fazendo as perguntas, como que ele desenrolava e tal. Então era vendo vídeo. Você modelou muita gente, você pegou muita gente como inspiração e começou a modelar eles. Exatamente. Legal. Aí eu mudei pra minha personalidade. Então eu fui fazendo isso, vendo vídeo. Cara, você pode usar pra tudo, né? A rede social tá aí pra isso, né, cara? Então, além, você pode ter um perfil privado, né? Mas, enfim, você pode usar a rede social. Falar de sua vida. A galera gosta muito de ver sua rotina, né? Sim. Então, na rede social, mostra sua rotina. Fala com a galera que o pessoal gosta. Aliás, eu preciso mudar isso na minha rede social. Porque, às vezes, eu não posto muita coisa assim. É porque eu tenho muito trabalho, né? Sim. Então, às vezes, eu edito vídeo. Às vezes, eu... Não, vendo lidar com esse tipo programa. de coisa é loucura demais. Muito, muito difícil. Mas isso, você deu uma dica muito boa, que inclusive eu usei bastante também. Essa parte de modelar. Pegar muitas pessoas e colocar, e meio que traduzir pra um jeito seu de falar, né? Colocar a sua identidade no meio disso. Exato. Eu peguei bastante disso com palestrantes que eu sempre considerei como inspiração e sempre, não só palestrantes, mas empreendedores também, né? E eu fiz isso tanto no mundo dos negócios quanto na parte das palestras também. Que foi pra modelar a galera. Então, assim, eu peguei as pessoas que eu tinha como inspiração em diferentes áreas até. Então, por exemplo, eu gostava muito de ouvir o Thiago Rocha, o Paulo Vieira, o Marcos Paulo, o Pablo Marçal, tudo. E eu pegava pelo menos uma coisa de cada um. Então, o que eu gosto no Marcos Paulo, por exemplo? Pô, eu gosto muito da didática dele, o jeito que ele ensina, eu acho muito, muito louco, eu quero aprender como é que faz. Aí eu começo a assistir ele, começo a ver o que ele faz, começo a identificar a técnica que ele faz. Tipo, começa a me perguntar, por que ele fez isso? Por que ele resolveu falar isso alto? Por que ele falou pra plateia repetir isso aqui? Por que ele começou a falar mais baixo aqui? Não. E eu comecei a pensar dos motivos e buscar
do porquê que eles faziam esse tipo de coisa e eu comecei a trazer isso pra mim. Não mudou nos negócios a mesma coisa. A minha maior inspiração que eu tenho como empreendedor é o Davi Braga. Por exemplo, você sabe quem é? Não. Depois eu te mostro ele. O Davi, a primeira ação dele como empreendedor foi com 12 anos de idade. O Davi, onde ele fez uma empresa chamada Listit. Eu não sei se foi com 12 ou foi com 13, mas foi por aí. Onde ele fundou uma empresa chamada Listit, que era para vender material escolar online. É tipo um mercado livre de material escolar. E eu comecei a dar toda a história dele até hoje. Então, assim, o que deu certo para ele? Por que ele resolveu fazer isso? Quais foram os caminhos? Então, assim, uma das técnicas mais poderosas que você pode ter para melhorar o que você quiser na sua vida, em qualquer área da sua vida, seja comunicação, negócios, ter relacionamento com pessoas, conexões, etc., é modelar gente que já tá onde você quer chegar. É pegar gente que já tem resultado, se você também conseguir ter até mentorias com isso, chegar cada vez mais próximo, assim como o Vitor fez com os dançarinos, tudo, com o Rodrigo. Mas quanto mais você conseguir modelar essas pessoas, melhor. Porque o comportamento já tá ali e muitas vezes a gente só precisa se perguntar do porquê das coisas. Por que faz isso, por que faz aquilo? Exatamente. Então, pega essa chave aí pra você. Cara, isso é muito louco, porque no show, né, com o Michael também me ajudou muito isso. Por que nessa hora ele tem que girar? Por que nessa hora ele mexe o corpo e tal? Isso foi, mano, foi muito louco. E demorou também pra aprender isso, pra ensaiar. Que como eu disse, né, eu fazia em casa, né? Então eu me imaginava num show e eu dançava o show inteiro do Michael. Era 2 horas lá no som, estalando na sala e eu dançando. Eu perguntava pra minha mãe, exatamente, por conta dos pais. Eu sempre falava, mãe, tá bom? E ela sempre falava que sim, né? Mas os meus pais fazem a mesma coisa. Eu falava, mãe, assim, eu sei que você ouviu, eu fechei a porta, mas tá bom. E eu cantava também, né? Foi nessa hora que eu comecei a cantar, além de dançar. Ela falava, melhora isso. Ela sempre dando dica e tal. Minha mãe, ela não entra na frente dos palcos. Ela não sobe no palco e não fala. Mas por trás, assim, ela fala, Vitor, eu acho que você pode falar isso. Acho que seria legal você contar isso. Na entrevista, você pode melhorar isso. Tal, então... Meus pais tiveram esse mesmo papel e fez total diferença. Porque é a questão do conselho, né? Às vezes não sobe, às vezes não tá lá, às vezes não tá colocando a cara lá na frente, mas são as pessoas que mais ajudam a gente nos bastidores. E, Vitão, a gente tá encerrando nosso podcast. Infelizmente, eu poderia conversar aqui contigo por muito mais tempo. Mas para finalizar esse podcast com chave de ouro, antes de passar a palavra para você, a gente consegue perceber mais uma coisa, o tempo de dedicação que você teve, não só estudando, mas os anos que você passou, né? Então, assim, você se dedicou ao ponto de ver o show inteiro do Michael para poder aprender as coisas. Você se dedicou ao ponto de conseguir voltar para as suas gravações antigas, ver o que você podia melhorar, tanto na dança quanto na comunicação. E continuar se reinventando cada vez mais. Muita gente hoje quer, sim, o sucesso, quer o resultado, quer a cereja do bolo, mas não quer fazer o bolo. Tem muita gente que quer muitos resultados, que quer atingir o sucesso, mas não quer esses longos momentos de preparação. Eu costumo dizer que a gente é como se fosse uma espada. Uma espada, ela é almejada por muita gente, ela é de um material muito bom, muita gente quer comprar, lógico, dependendo do que a pessoa quer, tudo, mas antes de ser o que ela precisou ser forjada no fogo, batida, precisou ser esquentada e passar por um processo de forja e formação tenso e denso. E isso é o que todo mundo precisa para conseguir chegar nos resultados. Eu tenho certeza que durante toda essa trajetória que você teve, você sim pensou em desistir, você sim teve muitos desafios, você sim teve muitas pedras no seu caminho, e principalmente sobre essa questão de, o que a galera vai falar de mim, o que as pessoas vão, será que vão me julgar por ter essa idade, tá fazendo isso que eu tô fazendo em cima dos palcos, por será que eu tô sendo snob demais por estar chegando em pessoas para poder perguntar, fazer entrevista, tudo, será que é realmente esse caminho que eu quero? Começa a vir dúvida, começa a vir preocupação. E eu lidei com as mesmas coisas. Eu me perguntava, o que os meus amigos vão achar se eu postar um vídeo desse no YouTube? O que os meus amigos vão achar se eu chegar na escola depois de ter feito uma palestra assim, assim, assim? Mas aí a gente vê que quem tá do nosso lado, quem quer realmente o nosso bem e entende o que a gente tá fazendo, nunca pensa desse jeito. E sempre só quer que a gente cresça e evolua cada vez mais. Exatamente. Então assim, Vitão, eu quero te parabenizar pela trajetória que você tem e que você vai ter daqui pra frente. Você tem uma bagagem muito boa com a sua família, com o conhecimento que você tem, que você possa buscar ele cada vez mais. E foi uma honra te receber aqui no Storytelling TV, viu? Tamo junto. Tamo junto, eu que agradeço pelo convite. E, mano, eu tenho ansiedade, né, agora, e eu realmente lidei com tudo isso que você disse agora. E é isso, cara, vamos evoluir.
E isso também tem uma trajetória magnífica pela frente aí. Muito que a gente obrigado. possa, agora eu tá aí desse lado, né? Te entrevistando uma vez aqui, o que acontece, né? Lógico, mais uma vez vai rolar assim, pela terceira entrevista Terceira, é. sua comigo. Pessoal, eu quero agradecer muito você que esteve até aqui assistindo a gente. Muito obrigado. Não se esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para você não perder os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou desse episódio e também as maiores chaves que você teve aqui, o que você mais conseguiu aprender. E, lógico, outros nomes para eu poder chamar aqui pro Storytime TV. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!